Boa noite a todos. Boa noite. São 7h30, hora da nossa nossas políticas. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da nossa casa de Bezerra. Melhorou? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra da nossa Casa de Bezerra. Gostaria de apreciar o professor de novo pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, estamos todos à disposição para mais esclarecimentos no fim da palestra. Hoje nós temos a palestra do Sr. Jaime, que vai nos falar sobre espíritas, amai-vos e instruí-vos. Agora eu vou fazer a leitura do preparo para darmos início ao nossa palestra. A leitura será do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Não te afastes, mas livra-nos do mal de Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 13. A superfície do mundo é, indiscutivelmente, a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, em descortinando apenas alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrestre. Furtam-se desde então aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se estes lhes não fossem irmãos do caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico do bem, retraem-se de olhos baixos, recuando no esforço de santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos de união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam sobretudo a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouviram que Jesus rogou ao Senhor Supremo nos liberte do mal, mas não pediu o afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo de transformação do mal em bem, da treva em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram para a crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Traduz igualmente espírito de serviço até ao último dia de força utilizável no mecanismo fisiológico. Se deseja, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele que te liberte do mal, mas que não te afaste dos lugares da luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, onde, como e onde for necessário. Vamos fechar nossos olhos, vamos pedir ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria e todos os nossos mentores espirituais, e toda a sua egrégora aqui presente, que nos ilumine e que a gente fique bem atento a todas as palavras do nosso irmão Jaime, que irá trazer tanto estudo, tantas coisas
importante para o nosso aprendizado, que a gente realmente assimile e que leve para tudo que a gente assimilou para a nossa vida, não só como coisas que a gente acumula, mas que a gente efetivamente haja conforme as palavras de Cristo, conforme os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, os Espíritos mentores e benfeitores dessa casa, os Espíritos de luz, estejam conosco, nos iluminem, permita que nós possamos compreender os estudos dessa noite, utilizá-los em nossa vida cotidiana, fazer uma reforma íntima no nosso modo de ser, de pensar e de agir, procurando fazer o bem e a caridade com muito amor no coração. Meus amigos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à administração dessa casa por ter me convidado para falar sobre um tema tão importante, não só para nós espíritas, mas para todos os seres humanos. O tema de hoje é Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus, quando esteve aqui no planeta Terra, através do Evangelho de João, no item 14, deixou algumas mensagens para que nós possamos entender um pouquinho o que o Espírito da Verdade está falando. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos, Jesus falou o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas vós conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Continuando, Jesus falou: não vos deixareis órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, o Espírito de verdade, que o meu Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que vos disse: vou e voltarei a vós. Se me amais, alegrai-vos, de que eu vá para o meu Pai, porque o Pai é maior do que eu. Nós, há 2023 anos, recebemos aqui no planeta Terra nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele deixou para nós os mandamentos e falou para nós que ia pedir a Deus para que mandasse um outro Consolador, para que nós pudéssemos relembrar os ensinamentos dele e falar aquilo que ele não pôde falar. Jesus, ele deixou 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a vós mesmos. O Espírito da Verdade, quando veio agora, com o advento do Espiritismo, ele falou para nós, está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Consolador prometido. As palavras do Espírito de Verdade: vem, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e fazer desaparecer as trevas. Escutai. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz o reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais mutuamente e se façam ouvir as vozes do que não estão mais na terra. Os Espíritos vos incitam a clamar: crede, orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houveres cultivado crescerão e se desenvolverão como o céu. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, a fantasia com a verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade. Sede vós, nós, os seres que seguem a doutrina espírita, os vencedores da impiedade. Impiedade, o que significa essa palavra? Falta de amor a Deus. Qualidade do ímpio, que são ímpio, herege, incrédulo, aquele que não tem fé,
aquele que ofende a moral e a justiça. Nós ainda não entendemos. Quando Jesus Cristo veio aqui no planeta Terra, ele deixou muitos ensinamentos. Mas o primeiro mandamento de Jesus, e o segundo, ele falou sobre o amor. Nós ainda não sabemos amar. Mas quando? Quando que nós vamos começar a tirar essa pedra que existe no nosso coração? Quando que nós vamos começar a sentir, a colocar um sentimento de amor, de caridade? Quando que nós vamos começar a olhar para o lado e ver o nosso irmão como irmão, filho de Deus? É difícil? Tudo na vida é difícil. Nada é fácil. Não pense nós que vamos conseguir resolver, vencer nossas dificuldades, vencer nossas batalhas, vencer os nossos sofrimentos, as nossas doenças, simplesmente de braços cruzados, esperando que alguém venha para nos auxiliar. Nós somos seres humanos individuais, composto desse corpo que é emprestado por Deus, assim como tudo que nós temos, de um perispírito que moldou esse corpo, porque nós somos atualmente 8 bilhões de seres no planeta Terra, e cada um, não existe um ser igual ao outro. Como é que eu sei disso? Será que nós temos aí os livros para nos dizer? Nós temos as informações para nós vermos. Mas muitas vezes nós estamos tão envolvidos com nossos problemas, com nossas dificuldades, com nossos problemas, e aí não olhamos para ver que nós somos guerreiros, nós somos vencedores, nós somos seres que podemos vencer, porque nós somos seres inteligentes, criados por Deus. Nós temos um raciocínio, nós temos um espírito que está conosco e que precisa ser domado, precisa ser ensinado, precisa aprender que ele não está aqui simplesmente para ficar aqui passando férias. Está na hora de nós começarmos a nos instruirmos. Quando eu chego aqui e vejo a turma aqui da Telma, repleta de pessoas, quando eu vejo ali o estudo do livro dos Espíritos, repleto de pessoas, não é ainda aquelas pessoas que estão no Maracanã vendo um jogo de futebol, mas são grupos que existem nas casas espíritas, e esses pequenos grupos é que vão fazer com que nós possamos germinar, para que os ensinamentos, os nossos atos, as nossas ações possam ajudar a todos os seres que estão precisando de ajuda. Está na hora de nós despertarmos. Eu posso fazer coisas maravilhosas, se eu quiser. Mas para isso eu tenho que ter vontade. Eu tenho que sair da minha área de conforto e começar a procurar para poder ajudar aqueles que precisam. Quantos seres estão necessitados de ajuda? Olhem para trás. Olhem para o asilo. Olhem para o orfanato. Olhem para uma casa de correção. Olhem para essas crianças que estão abandonadas nas ruas. Vamos nos conscientizar que nós estamos adotando essa doutrina espírita. Nós podemos aprender a amar e começar a doar amor para aqueles seres que precisam. Nós podemos, se nós quisermos.
Moisés, quando esteve aqui, quando tirou o povo hebreu do jugo, do Egito, da escravidão do Egito, ele subiu ao Monte Sinai e lá ele recebeu 10 mandamentos. Ficou 40 dias. O povo hebreu, pensando que já tinham morrido, alguns, como sempre tem, resolveram fazer um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desceu e viu aquela festa, destruiu aquelas pedras, mandamentos, e chamou quem queria ficar com ele e aqueles que queriam continuar naquela festa. Houve realmente uma situação difícil. Muitos ficaram com Moisés e aqueles que não ficaram se perderam. Moisés depois subiu novamente ao monte e ele recebeu um mandamento, 10 mandamentos, mas o primeiro se refere a Deus. E Deus mandou para Moisés: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagens esculpidas, nem figura alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas e sobre a terra. Não adorareis, nem não prestareis culto soberano, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puna a iniquidade dos pais e dos filhos, eu os dei misericórdia daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Quando Jesus chegou, o povo hebreu respeitava esses mandamentos de Moisés. E Jesus veio para nós nos ensinar a lei do amor e do perdão. O Espírito de verdade está falando para nós que os ensinamentos de Jesus, eles ainda são atuais. Quando que nós vamos compreender, se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, começarmos a amar ao nosso semelhante, como ele falou, começar a amar a Deus de todo o nosso coração, nós estaremos fazendo exatamente o que o Espírito de verdade falou para nós. Espíritos, amai-vos. Amai-vos. Jesus veio deste planeta para nos ensinar a lei do amor e do perdão, convertendo os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Sinai por apenas esses 2. Ele não veio destruir a lei, veio nos informar que existe um Deus bom, um Deus justo, um Deus eterno, onipresente e onipotente, que nos ama e que sempre quer o melhor para nós. Os Espíritos também não vieram destruir a lei. 1800 anos depois, enviando as mensagens sobre a existência de Deus, no capítulo 1 desse estudo, que vocês estão estudando, os Espíritos, a primeira pergunta que foi feita aos Espíritos, nesse livro, que nós estamos começando nesta noite. Eu vi uma turma maravilhosa ali estudando o livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro lançado
por Allan Kardec, em 1857, para a doutrina dos Espíritos. A primeira pergunta que consta aqui nesse livro: as pessoas que estão estudando, provavelmente, já devem, não sei se começaram por aqui, ou se começaram do início. Todos os livros que nós estudamos, geralmente nós começamos do início, porque tem muitas mensagens maravilhosas na introdução, antes de iniciar o livro. E tenho certeza que nós, o Evangelho, nós lemos sempre as introduções, porque ali também um livro é composto dessas partes, e nós devemos sempre estudar também. Então, na primeira pergunta do livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E assim, para nós podermos começar a pensar em instruirmos os Espíritos, assim como Moisés, assim como Jesus, colocando o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, assim como os Espíritos, iniciaram a sua doutrina, falando do Ser Supremo, que todos nós sabemos que existe, porque não é possível aquele que pensa que não existe Deus olhar para aquele sol que está nascendo diariamente, olhar para a rotação do planeta, olhar para o ar que nós respiramos, olhar para um mundo maravilhoso como esse, que foi nos feito para nós, para que nós possamos entender a grandeza desse ser. Poderia ser qualquer nome, mas nós o denominamos de Deus. Então tudo que é feito, que existe no planeta Terra, pertence a nós? Não. Pertence a Deus. E muitas vezes nós pensamos que isso é meu, isso é aquilo, ganância, um monte de defeitos que nós temos, que nós podemos começar a reduzir esses defeitos com os estudos, com o conhecimento. Porque quando Jesus falou que ia pedir ao Pai para mandar um outro Consolador, que ficaria conosco eternamente, esse é o conhecimento. Esse é o que o Espírito da Verdade falou para nós nos instruirmos. Porque aquele que tem conhecimento muda a sua vida. Esse livro da codificação espírita, venham estudar aqui nessa casa. Não só nessa casa, tem outras casas que estão abertas também, que tem estudos. Escolha uma casa. Tem. Para que a gente possa ver quantas coisas maravilhosas que existem nesses livros. A Ana Beatriz estava falando para mim. Nós começamos ontem a estudar o livro Céu e Inferno. Quantas coisas maravilhosas existem nesse livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos aqui estudos na casa. Há 20 anos que eu estou estudando esse livro. Não sei nada ainda, mas ele mudou minha vida.
fez com que eu pudesse modificar o meu modo de ser, de pensar e de agir. Mas nós temos o livre-arbítrio. Eu quero ou não quero. Se eu não quiser, eu não faço. E ninguém vai te obrigar. Mas se você puder e quiser, faça. Venha. A casa está aberta. Ela não cobra nada para ninguém. Ela só quer a tua vontade. Ela só quer que você venha de boa vontade. Como Jesus falou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser através de mim. E ele falou também que todas as vezes que nós estivéssemos reunidos em seu nome, ele estaria presente. E quando nós colocamos e fazemos alguma coisa com amor, Jesus está conosco. Temos que começar a amar. Os Espíritos vêm para nós. Amém. Vamos nos amar. Vamos realmente nos respeitar. Quantas coisas boas, se nós realmente quisermos fazer. Os Espíritos mantiveram a lei do amor como o primeiro ensinamento, considerando a lei do progresso. Acrescentou uma outra lei, que é de nos instruirmos, para desenvolvermos o sentimento do amor dentro de nós e adquirirmos o conhecimento da moral, para termos condições de alcançarmos degraus mais elevados na escala evolutiva. Os Espíritos, nesse livro, que nós temos estudos online, temos estudos aqui na casa, eles falam que nós precisamos nos desenvolver moralmente. Nós todos temos pensamentos. E Jesus falou para nós: orai e vigiai. Orai, que você fazendo prece, você está pensando em coisas boas, e essa prece está chegando até onde tem que chegar, para que nós possamos alcançar aquilo que nós estamos precisando. Vigiai os seus pensamentos, porque quando nós colocamos um pensamento, ele é uma carga de energia eletromagnética com um poder fantástico. E nós temos que tomar cuidado com nossos pensamentos, porque o pensamento negativo não nos pertence. E nós não devemos colocar em nossa mente nunca e deixar que esses pensamentos façam morada em nossa casa. Em nossa mente. Pense quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer. Nós somos filhos de Deus. Nós temos a essência divina dentro de nós. E nós podemos gerar energias maravilhosas, gerar fluidos, para que aquelas pessoas que estão ao nosso lado recebam a carga de luz, de paz, de amor que elas tanto precisam. Então, quando eu pensar, vigie o meu pensamento. Pense em coisas boas. Pense em coisas elevadas, porque Deus colocou para nós um mundo maravilhoso. Olha uma planta, olha um passarinho cantando, olha coisas maravilhosas que nós temos, esse dia maravilhoso, olha para o céu. Quantas coisas belas. E por isso, nunca deixe o pensamento triste ou negativo. Por difícil, mais difícil que esteja, coloque pensamentos felizes, pensamentos alegres na sua mente. Vocês mudam e modificam também a nossa vida. Tudo que nós criamos, tudo que nós pensamos, nós criamos. E nós podemos fazer e criar um mundo melhor. Nós sabemos que tem muitos seres que estão precisando de ajuda.
E nós, se nós quisermos, nós podemos fazer coisas maravilhosas e ajudar esses seres. Não só dando coisas materiais, mas às vezes através de uma prece, através de um pensamento positivo, elevando nossos pensamentos para que aqueles seres recebam uma carga de energia, de luz, de paz, de amor. No capítulo 11 desse livro, para quem ainda não leu, 3 espíritos vieram trazer as informações sobre a lei do amor. Lázaro, ele veio falar para nós que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Este som interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações, todas as revelações humanas. Eu tenho, e todos nós temos, uma pedra neste coração. E nós temos que começar a colocar nele o sentimento do amor. Deus é amor. O universo está repleto de amor. Tudo que eu fizer com amor é abençoado por Deus. Quando que nós vamos compreender isso? Quando que nós vamos soltar esse sentimento que está lá, está latente em nosso ser? Porque nós fomos criados por Deus. Então nós temos essa semente dentro de nós. O Espiritismo também, Federer, veio falar para nós que o amor é de essência divina, e todos nós, do primeiro ao último, temos no fundo do coração a centelha desse fogo divino. O homem, por mais objeto vil e criminoso que seja, vota um ente ou um objeto qualquer, viva e ardente afeição, à prova de tudo, quando tendência a diminuí-la, que alcança, não raro, sublimes proporções. O sentimento do amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Embora comprimido, frequentemente pelo egoísmo, torna-se fonte de santas e doces virtudes, que geram as afeições sinceras e duráveis, ajudando as criaturas a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Está no capítulo 11. Deus quer que a lei do amor se cumpra, pois constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. E finalmente, Sansão. O pensamento, amai muito, a fim de seres amados, é tão justo que nele encontraremos tudo que consola e abranda as penas de cada dia. Amar no sentido profundo do termo é o homem ser leal, bobo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhes façam. É procurar sanar as dores que acabrunham seus irmãos e considerar todos os irmãos, filhos de Deus, e auxiliar se elevarem até o infinito. Amai bastante para seres amados. Conceito de renovação da doutrina espírita, que produzirá o potencioso milagre do século vindouro e da harmonização de todos os interesses materiais
e espirituais dos homens. Amar. Nós não sabemos ainda amar. Mas nós temos que começar. Porque Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus veio trazer o amor para nós. Então, vamos começar. Vamos parar, deixar um pouquinho nossos problemas. Porque à medida que nós começarmos a amar, à medida que nós começarmos a nos moralizar, porque nós somos seres inteligentes e racionais, nós poderemos começar a modificar a nossa vida. E os Espíritos trouxeram para nós instruí-los. O conhecimento que adquirimos nessa encarnação não é o corpo que aprende, mas sim o nosso espírito, que continuará em sua trajetória evolutiva e manterá tudo o que aprendeu. E por isso, os Espíritos deixaram como segundo ensinamento para nós: instruí-los. Meus amigos, nós não conseguiremos ler 500 livros como Francisco Cândido Xavier veio trazer para nós. Na coleção que Francisco Cândido Xavier veio nos trazer, tem os livros de André Luiz, a coleção dos livros de André Luiz, que veio para nos ensinar, nos falar sobre o mundo espiritual. Nós estamos aqui na Terra. Jesus veio aqui nos ensinar a amar, a perdoar, a respeitar o nosso irmão. E os Espíritos vieram trazer para nós os ensinamentos sobre o mundo espiritual. Existem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 livros na coleção de André Luiz. E muitos desses livros, nós aqui na casa, em outras casas espíritas, nós temos os estudos desses livros, que, sinceramente, você quando lê em grupo, você adquire um conhecimento muito maior do que quando você lê sozinho. É por isso que a casa, apesar de ter poucas pessoas nos grupos, a casa, além de estar pessoalmente, também temos online, a casa chama as pessoas para virem estudar. Porque quando uma pessoa fala alguma coisa do seu conhecimento, os outros ouvem e aceitam ou não aceitam, mas fica gravado em sua consciência aquilo que as outras pessoas falaram. E nossos grupos do Evangelho, que estudamos aqui, o Led, que está agora dando o livro dos Espíritos, as outras pessoas que estão ajudando aqui na casa, sempre vão ter pessoas aqui. Comecem a estudar, primeiro, a doutrina espírita, os 5 livros da codificação. Depois, peguem os livros de Francisco Cândido Xavier. Tem os romances que falam na época de Jesus, que ensinam tantas coisas para que nós possamos aprender. E tem esses livros do André Luiz, para aqueles que já têm um conhecimento, que aqueles desses livros vão trazer para nós uma abertura maravilhosa, porque a vida verdadeira não é essa vida que nós estamos passando aqui. Aqui isso é uma vida temporária.
São momentos que nós estamos passando. Mas o que nós plantamos aqui, nós vamos colher na vida espiritual, que é a verdadeira vida para nós. Além do livro da codificação espírita, em primeiro lugar, devemos nos instruir sobre o livro da codificação espírita, que Allan Kardec codificou, trazendo para nós a doutrina dos espíritos. Todas as casas espíritas mantêm os estudos do livro da codificação espírita, bastando que tenhamos somente a nossa vontade para participarmos, pois ninguém cobra nenhum valor para nós em uma casa para desenvolvermos o nosso conhecimento. Além do livro da codificação espírita, os espíritos enviaram muitos mensageiros que escreveram obras com ensinamentos fantásticos sobre a nossa vida aqui no planeta Terra e sobre a vida do mundo espiritual. Nós não temos condições físicas para lermos e aprendermos e nos instruirmos sobre o que nós passamos, os que nos passaram em apenas uma encarnação. Porém, temos que começar. E tudo que fizermos de bom nesta encarnação, estaremos plantando para colher na vida espiritual. Assim estaremos cumprindo os ensinamentos que os Espíritos da Verdade vêm nos ensinar sobre o amor e a instrução. Só para mostrar para vocês, para aqueles ainda que não se decidiram vir estudar na casa, na introdução do livro dos Espíritos, na parte 6, consta, conforme vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina que nos transmitiram os Espíritos, a fim de mais facilmente respondermos a certas questões. A doutrina espírita faz com que nós possamos compreender que não estamos aqui na Terra passando férias, que nós estamos num planeta de provas e expiações. Primeiro, nós fomos criados por Deus. Fomos aqueles que encarnaram inicialmente, eram os espíritos primitivos. Hoje, depois de certo conhecimento, nós estamos num planeta de provas e expiações. Daqui a alguns anos, vamos passar para o mundo de regeneração. Depois de milhares de encarnações, vamos passar para o mundo de todos. E depois para o mundo celeste. Mas tudo depende de nós. Depende de nós começarmos enquanto nós estamos aqui, para que nós possamos começar a desenvolver o nosso conhecimento, o nosso amor. Nós fomos criados para aprendermos a amar. Então, quando nós olhamos para o nosso semelhante, que está passando necessidade, que está precisando de ajuda, e às vezes nós não temos nenhum sentimento para conhecer, nós temos que começar a olhar mais para trás e ver que, como os filhos de Deus, nós temos uma missão de ajudar aqueles seres que precisam. Deus é eterno, imutável. Está na introdução do livro dos Espíritos, no capítulo 6. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Todos nós já sabemos disso. Sabemos. Mas será que às vezes a gente se conscientiza?
ou somente nós chamamos Deus no momento que nós estamos em aflição, no momento que nós estamos em dificuldade, no momento que nós estamos doentes? Tudo que foi criado por Deus. Tudo que nós temos aqui no planeta Terra pertence a Deus. Nada nos pertence. Quando nós doamos um alimento para uma pessoa que está passando necessidade, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele. E nós estamos tirando essa pedra que existe no nosso coração. Quando nós damos uma palavra de carinho, quando nós fazemos uma prece, quando nós transmitimos um pensamento positivo, de incentivo para o ser, nós estamos gerando energias. Porque nós temos a essência divina dentro de nós. E nós também somos bons. Não são as dificuldades, os sofrimentos que nós estamos passando, que nós temos que começar a ficar simplesmente pensando: poxa, Deus não existe. Eu estou passando por muitas situações difíceis. Lute. Você é um guerreiro. Você consegue vencer. Como você já venceu tantas batalhas na tua vida? Estude para você aprender que você pode compreender esses ensinamentos. Vamos mudar. Vamos reagir. Vamos aproveitar essa encarnação, porque ela é a melhor que nós temos na nossa vida. É melhor porque nós estamos aqui e agora, e nós estamos ouvindo coisas maravilhosas, estamos vendo coisas que nós não sabíamos que existiam. Quando que nós vamos compreender que nós temos uma importância impressionante, porque nós somos filhos de Deus e podemos fazer coisas maravilhosas e seguir os ensinamentos de Jesus e ajudar os nossos irmãos que estão precisando? Está na hora. Está na hora de descruzar os nossos braços. Quando que nós vamos aprender? Os seres materiais constituem o mundo visível e corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou espírito, dos espíritos. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir e não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírito. A essência do mundo espírito. Os espíritos revestem temporariamente o invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Tudo o que nós fizermos de bom aqui neste planeta, nós estamos fazendo aquilo para que nós fomos criados. Porque nós fomos criados para aprender a amar. Jesus nos ensinou a perdoar. Ele veio falar para nós: perdoe não 7 vezes, mas 70 vezes 7, cada ato que fazem contra você. Aprenda a amar. Só mais uma leitura. Entre os diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras espécies. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo, ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. 2, a alma, ou ser imaterial,
espírito encarnado no corpo. 3. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e os espíritos. Nós precisamos querer fazer com muita fé, força, coragem, vontade. Se você não colocar esses elementos para realizar alguma coisa, de nada vai. Paulo falou para nós: se tudo que ele fizer, se não existir amor, que vale? Coloque uma pitadinha de amor em tudo que você faz. Uma palavra que você dá, numa palestra que você fala, numa prece, numa oração, num pensamento, numa comida que você faz, num bem que você doa. Oh, meu Deus, como é lindo o amor. Quando nós aprendemos a amar, quantas coisas maravilhosas nós poderemos fazer. Nós sentiremos a essência divina de Deus dentro de nós. Nós poderemos realizar coisas maravilhosas e ajudar os nossos semelhantes, porque somos todos irmãos, filhos de Deus. Muitas vezes nós entramos numa casa como esta, ou estamos em nossas casas ouvindo essa palestra, passamos por muitos seres e às vezes nem olhamos para o nosso lado, nem olhamos para o lado para falar para a pessoa: eu estou vendo você. E eu gostaria que nós, antes de terminarmos, fizéssemos um exercício. Olha para o teu irmão, olha de lado e fala: uma boa noite para você. Obrigado por você estar aqui ao meu lado, olhando aquele ser no olho, com aquele sentimento de coração e de amor, nas suas casas, no seu lar, na rua. Quando você dá um bom dia, quando você dá uma boa noite, quando você realiza alguma coisa desejando realmente que aquilo aconteça. Oh, quanta energia nós estamos transmitindo. Como é bom você doar amor. Como é bom você falar para a pessoa: eu te amo. Como é bom você ser filho de Deus, como todos nós somos. Essa luz que está nos iluminando, que seja a luz que é transmitida através do coração de Jesus, e que todos nós temos em nossa casa, que nós temos no sol, que nós temos diariamente, que nós temos onde quer que nós estejamos, e nós podemos transmitir luz, paz, amor, felicidade para aqueles seres que precisam. Um bom pensamento, uma palavra, uma prece, tudo aquilo que nós fizermos com amor será sempre abençoado por Deus. Agradeço a vocês esse momento de luz e de paz. E venham, a casa está aberta, chamando vocês para virem, e vocês só precisam ter a vontade para comparecerem e virem estudar, porque essa doutrina, ela muda a nossa vida para o bem, para o amor, para a caridade, para o perdão. Muita luz, muita paz, muito amor no coração. Graças.
todo esse amor, essa instrução que todos nós precisamos. Vamos agora passar para a segunda parte do passe. Solicitamos que o público permaneça sentado e as pacíficas. Pensando em Jesus, vamos nos concentrar, pensando no que nós precisamos e temos recebidos. Graças a Deus. Vamos então agradecer ao Mestre Jesus, a Maria, a todos os nossos mentores, um dia também especial de todos aqueles nomes que estão nas nossas caixinhas de preces, de encarnados e desencarnados. Todos nós recebamos tudo aquilo que a gente precisa, todo o amor, todo o carinho, toda a afeição, que a gente retorne para nossas casas, sempre com esse amor no coração, esses ensinamentos, que realmente a gente consiga viver o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus. Graças.